Esta palavra de fé e esperança para a sua vida, para a sua casa e para a sua família nesta noite. Ela diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. E os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esta palavra falou contigo nesta noite, meu irmão. Esse texto que acabamos de ler, ela vem de encontro à tua vida nesta noite. Esta palavra aqui, ela fala de duas características aqui desta mulher. A primeira foi o próprio Senhor quem disse a ela. Ela estava cheia de fé. Aleluia. E um coração cheio de fé, irmãos, ele traz consigo outra característica que eu quero te dizer nesta noite, que eu quero falar para você nesta noite. Essa mulher, além de ser esta mulher, uma mulher sofredora, uma mulher que sofria com o sofrimento da sua filha. E vocês sabem, meus irmãos, meus amigos, que ter uma pessoa na família que sofre por algum mal é muito ruim. Sofre a família toda também. E principalmente a mãe, principalmente o pai. Esta mulher aqui, ela era uma mulher também sofredora, uma mulher angustiada, porque com certeza ela já havia ido atrás da libertação, né, da sua filha. E o pai e a mãe são aqueles que fazem de tudo para ver o seu filho, a sua filha estarem bem. O pai e a mãe são aqueles que procuram sempre o bem-estar dos seus filhos. E com certeza com essa mulher aqui também não foi diferente. Não foi diferente. Uma mulher sofredora com este problema aqui na sua casa, no seu lar. Mas esta mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar do Senhor, que o Senhor estava ali na sua região, glória a Deus,
ela então é tomada de fé no seu coração, porque com certeza algo da parte do Senhor já havia chegado ali naquele lugar, testificando de Jesus de Nazaré, do poder dele, da autoridade dele. Então esta mulher, ela se enche de fé. E interessante que esta mulher não era nem da linhagem de Israel, era uma estrangeira. Era uma mulher estrangeira que não era da linhagem, não era da casa de Israel, mas ela se encheu de fé. E um coração cheio de fé, meus irmãos, é um coração, é uma vida perseverante. Esta é a outra característica desta mulher, uma mulher perseverante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma mulher batalhadora, uma mulher perseverante. Como eu disse, com certeza ela já tinha ido em outros meios, buscar outros meios para ver a sua filha liberta deste mal, deste espírito maligno que dominava ela, que aprisionava ela. E então ela ouve falar de Jesus, do Senhor, e ela não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade que lhe foi oferecida. A palavra do Senhor nos mostra aqui, nos diz que aquela mulher, quando ela vê a Jesus ali junto com seus discípulos que iam caminhando, ela então começa a seguir a Jesus de uma certa distância, mas ela vinha clamando pelo Senhor, clamando por Jesus. Clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Então ela vinha clamando atrás de Jesus com os discípulos pelo socorro, pela ação do Senhor na vida dela, da sua filha. Ela estava ali intercedendo, pagando o preço pela cura, pela libertação da sua filha. E a palavra do Senhor nos diz aqui que ela vinha clamando ao Senhor: Senhor, me socorre, tem compaixão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha filha. Glória a Deus. A ponto desse negócio ser tão forte, essa insistência dela, essa perseverança dela em clamar, que os discípulos não aguentaram e viraram-se para Jesus e disseram: Senhor, socorre ela, atende ela, dá uma palavra para ela, abençoa ela. Ela já está vindo aí atrás de nós, clamando, gritando, pedindo ajuda. E era como se os discípulos estivessem dizendo para Jesus: e o Senhor não está nem aí, nem se incomoda. O Senhor parece que não está nem aí para o clamor dela. Ela está dizendo que a filha dela está terrivelmente endemoninhada. Os discípulos chegaram a interceder por ela. Mas, ao que Jesus disse aos seus discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando os discípulos fazem essa mediação entre ela e o Senhor, pela vida dela, da sua filha, o Senhor responde com estas palavras: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus aqui parece que não dá bola para o problema dela, para a situação dela.
Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso. Ela se aproxima do Senhor. Na primeira negativa de Jesus, aparentemente aqui, na primeira negativa do Senhor para ela, ela não desistiu. Ela não retrocedeu, ela não voltou, ela não foi para a sua casa, ela não desistiu da bênção, ela não desistiu da cura, ela não desistiu do milagre na vida dela e da sua família, mas ela continua. Ela continua. A semelhança lá do cego, né? De Jericó. Clamava mais alto ainda. Ela foi mais insistente. Ela perseverou mais ainda. Que o Senhor aparentemente aqui, olhando pelos olhos humanos da ela não desiste, ela não para, ela não retrocede, ela não se entristece. Ao contrário, o primeiro nome de Jesus fez com que ela se aproximasse mais do Senhor, né? Os discípulos intercedem por ela e o Senhor não está nem aí. Diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher clama, Jesus não fala nada. Os discípulos intercedem, Jesus dá outra resposta. Era como se o Senhor não estivesse se importando com a dor dela, o sofrimento dela. Mas na realidade aqui, meus irmãos, não era nada disso. Jesus estava querendo aqui dar uma grande lição até mesmo para os discípulos dele. Para os discípulos que estavam ali à sua volta. Na primeira negativa, que o Senhor, ela clama e Jesus não responde palavra nenhuma para ela. É como se o Senhor estivesse virando as costas para ela. Eu não me importo com o seu problema. Eu não me importo com a sua dor. Eu não me importo com o seu sofrimento. Eu não me importo com a sua casa. Eu não me importo com a sua família. E não é nada disso. Jesus queria dar uma grande lição para os seus discípulos ali. Porque os discípulos puderam perceber, os discípulos puderam ver que aquela mulher, ela não era da linhagem de Israel, ela não era da nação de Israel. E na primeira negativa ela se aproxima, ela dá mais um passo à frente, mais para perto de Jesus. Na segunda negativa que o Senhor dá, os discípulos vêm e intercedem por ela, diz: Senhor, despede ela, abençoa ela. Jesus diz: eu não vim senão salvar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. A mulher retrocede? Não, ela dá mais um passo para perto de Jesus. Ela se aproxima mais de Jesus, ao ponto de ela se aproximar tanto que agora ela chega e se lança na presença do Senhor Jesus. Ela, porém, veio, diante das duas primeiras negativas, ela veio e se lança aos pés do Senhor, adora a Ele e reconhece, mesmo ela sendo uma estrangeira, ela reconhece o senhorio de Cristo, a autoridade que estava sobre Ele. Ela reconhece o seu poder, a sua autoridade de Senhor. E ela se chega à presença do Senhor Jesus e adora Ele. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mais uma vez ela clama pelo socorro do Senhor. Então ele respondeu, olha só, irmãos, que palavra é essa? Ele respondeu para aquela mulher quando ela pede mais uma vez, na sua perseverança, na sua insistência, porque ela estava com seu coração cheio de fé ali, que o Senhor poderia dar uma solução para o seu problema, que o Senhor tinha poder para sarar a sua filha, para libertar a sua filha. E o Senhor disse para ela, olha só,
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher chega pela terceira vez em clamor a Deus, em clamor ao Senhor, se lança aos pés do Senhor, adora Ele e diz: Senhor, socorre-me. Quando ela adora, ela está reconhecendo todo o poder que estava sobre o Senhor. Ela estava dizendo: o Senhor, é o meu socorro, é o meu Salvador. A minha esperança é o Senhor. A minha vitória é o Senhor. A minha bênção é o Senhor. E ela então mais uma vez foi provada. E o Senhor diz a ela: não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas como ela estava com seu coração cheio de fé, perseverando, crendo no milagre, na bênção da vida dela, da sua filha que estava em casa terrivelmente endemoninhada, ela também fala, ela replica ao Senhor e diz: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus chega no ponto onde ele queria chegar com aquela mulher e dá uma lição para aqueles discípulos que estavam junto dele. Glória a Deus. O Senhor se vira para aquela mulher agora, olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Desde aquele momento que Jesus exaltou a fé daquela mulher. Uma mulher cheia de fé, uma mulher perseverante, que foi até o fim, que batalhou, que pelejou, que não desistiu da bênção da sua filha, da libertação da sua filha, do problema que ela estava enfrentando em casa. Ela creu no Senhor Jesus, de tal forma que foi exaltada pelo Senhor Jesus. E foram poucas as pessoas em que Jesus se vira e fala: ó, grande é a tua fé. E na maioria das vezes que isto aconteceu, irmãos, foram com pessoas estrangeiras, pessoas que não eram da linhagem de Israel. E Jesus abençoou, e Jesus curou, e Jesus salvou, e Jesus libertou, como a filha desta mulher foi liberta naquela mesma hora, naquele mesmo instante em que o Senhor liberou esta palavra de libertação na vida dela. A palavra que eu deixo para você nesta noite é: seja perseverante, persevere, seja perseverante, persevere, não desanime, não desista do milagre, da bênção, da cura, da libertação, da transformação, da porta aberta. Não desista. Olha o exemplo desta mulher. Diante de algumas negativas na vida dela, ela não desistiu. Ela continuou. Ela foi em frente. Ela não retrocedeu. Ela não esmureceu. Ao contrário, a fé dela foi aumentando mais ainda. Ela foi crescendo na fé mais ainda. E foi perseverante, não desistiu. A perseverança e a fé nos conduz à vitória, nos conduz à bênção, nos conduz ao milagre, nos conduz a portas abertas.
Glória a Deus. Ela foi corajosa. Ela poderia ter voltado murmurando. Ela poderia ter voltado reclamando. Ela poderia ter voltado entristecida. Ela poderia ter voltado chorando e dizendo: mais uma vez eu busquei e não encontrei. Não, ela não voltou assim não. Ela voltou alegre e feliz com a vitória da sua filha, a vitória dela, a vitória da sua casa, a vitória da sua família. Nesta noite, creia também na vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar.